Tá, então vamos lá. Você está estudando soluções. O que é soluções em química? Solução nada mais é do que quando você tem algum soluto dissolvido em algum solvente. Solução nada mais é do que um tipo de mistura. Solução é um tipo de mistura. Toda vez que pensou em solução, pensou que eu estou misturando duas ou mais coisas, tá? O que é soluto? Soluto é o que eu vou jogar no solvente. Soluto é o açúcar, é o sal, é o tangue, o pozinho do tangue, é areia, por exemplo. Solvente geralmente é líquido ou ele é gás, tá? Água, vou jogar açúcar na água. Soluto é o açúcar e o solvente é a água. Ar é um solvente, tem um monte de poeira no ar. Então a poeira é o soluto e o ar é o solvente, tá? Os dois podem ser coisas separadas. O açúcar é sólido, a água é líquida, mas pode ser areia e limalha de ferro, né? Areia com açúcar pode ser misturado. Os dois são sólidos, mas não deixa de ser. Um é soluto, outro é solvente, tá? Aí você que escolhe quem que é qual. Geralmente o menor quantidade vai ser considerado soluto e o de maior quantidade vai ser considerado solvente. Beleza. Meu pai falou que você já viu essa parte, entendeu, mas eu vou explicar também para seguir a lógica, tá? Da apostila. Tipos de soluções. Tem a insaturada, saturada, super saturada com corpo de fundo e a supersaturada. Beleza. Primeira coisa. Vamos considerar, por exemplo, que você tem qualquer molécula, tá? Eu coloquei aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Tem uma solubilidade de 30 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Nessa temperatura de 25 graus Celsius. Se eu trocar a temperatura, essa solubilidade muda. Por isso que eu sempre coloquei as temperaturas aqui. Tá? 100 gramas de água é a mesma... Como a densidade da água é 1, 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 ml. Então, falar 30 gramas de soluto para cada 100 gramas de água é a mesma coisa que falar 30 gramas de soluto para cada 100 ml de água. O que significa? Que eu peguei 100 ml de água e eu posso jogar até 30 gramas de soluto ali dentro, que ele vai conseguir, que esses 100 ml de água vai conseguir dissolver tudo. Não vai ficar nada... não vai nada pro fundo, ou não vai nada boiar. Então, beleza. Tá pegando lá meus 100 gramas de H2O. O que vai acontecer? Tá, a 25 graus Celsius, então, era 30 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Tá. Eu tenho 100 gramas de H2O. Significa que esses 100 gramas conseguem dissolver até 30 gramas de soluto. Mas eu joguei só 20 gramas de soluto, tá? 100 gramas de água eu conseguia dissolver 30, eu só joguei 20. Significa que aí dava para jogar mais soluto ainda. Eu ainda podia jogar mais 10 aqui, 10 gramas. Quando eu ainda posso jogar soluto naquela quantidade de água, eu chamo isso daqui de insaturado. Eu ainda consigo jogar mais soluto dentro, tá? Agora a saturada. Eu tenho os mesmos 100 gramas de H2O, só que eu jogo exatamente 30 gramas de soluto ali dentro. A solubilidade não era 30 gramas de soluto por 100 gramas de água. O que significa? Se eu jogar nem que for 0,1 gramas de soluto aqui dentro, não vai dissolver mais, ele vai para o fundo, tá? Então, o que é a solução saturada? O solvente está no máximo de soluto que ele consegue dissolver. Eu não posso jogar mais nada aqui que ele vai para o fundo. Mas o que acontece então se eu jogar? Ele aguentar 30, mas eu jogar 45, por exemplo. Tá? Vamos falar que eu joguei 45 gramas de soluto aqui dentro. Os 100 gramas de água vai conseguir dissolver
os 30 gramas de soluto que eu tenho. Os 15 gramas de excesso vai pro fundo. Não consegue dissolver, então ele vai pro fundo. Eu chamo isso de solução saturada com corpo de fundo, porque a parte líquida está no máximo tá dissolvendo o máximo. O excesso de soluto foi para o fundo. Se eu pegar, porque tá uma flechinha de ida e volta. Se eu pegar esse corpo de fundo aqui, tá? E esquentar, o que tá no fundo vai se dissolver, tá? Aí eu chamo isso de super saturada. O que é uma super saturada? É quando o corpo de fundo se dissolve quando você aumenta a temperatura, tá? Pega um copo de leite lá gelado e coloca coloca 3 colheres de Nescau lá, 3 colheres de Nescau. Agora pega um copo de leite quente e coloca as 3 colheres de Nescau. Você vai ver que na quente vai ficar muito menos coisa boiando do que no copo gelado. Porque no copo gelado tá nessa situação. 3 colheres de Nescau, o leite dissolveu o máximo que conseguia e o que ficou flutuando aqui é esse corpo de fundo. Ele pode ficar tanto embaixo quanto flutuando. Quando você faz com leite quente, isso daqui se dissolve. Por isso que o leite quente fica menos coisa flutuando do que o leite gelado. É esse princípio aqui, de corpo saturado, corpo de fundo e super saturado. Tá. O gráfico que você não entendeu, o que é? Esse gráfico fala o quê? No eixo Y aqui, né, que é o eixo vertical, é gramas de soluto por 100 gramas de solvente. E no eixo horizontal é a temperatura. Esse gráfico nada mais é do que mostrar que tem 2 tipos de solubilização. Tem, sei lá, tem aquela solução que a solubilidade vai aumentar quando você esquenta, se você esquenta, ó, que tá 20 graus Celsius. Se eu esquentar aquela solução, vai ter mais coisa, vai conseguir dissolver ali dentro. Tá? É quando o gráfico sobe. Se o gráfico sobe, significa que maior temperatura, mais dissolve. Mais dissolve. Pode ser inclinadão assim, ou pode ser quase nada inclinado assim, ó. Mas se subir, nem que for leve, é considerado endotérmico. Então, endotérmico tá aqui, maior temperatura, mais dissolve. E agora, e esse W, esse Z? Quando a temperatura está subindo, o que está acontecendo com a solubilidade? Está caindo. Tá? O leite é o que está em roxo. Se eu aumentar a temperatura, o Nescau se dissolve mais. Tá? Esses casos aqui em azul clarinho, que cai, é bem raro, tá? É mais coisa, se cair é pro vestibular. Mas na vida real isso daqui quase nem tem. O que significa uma solução exotérmica? Se eu diminuir a temperatura, aí que fica mais dissolvido. Tá? Seria o inverso. Imagine se o leite gelado dissolvesse mais Nescau do que o leite quente. Tá? Seria essa situação do exotérmico. Mas esse caso aqui é raro. Na vida real é raro. Quase não acontece. Esse de aumentar a temperatura, sim. Maior temperatura, mais consegue dissolver. Ó, a 20 graus Celsius dissolve essa quantidade. A 50 graus Celsius dissolve 50 graus Celsius dissolve essa quantidade. Então, eu subi a temperatura e começou a dissolver mais. Então, é endotérmico. Maior temperatura, mais dissolve. Beleza. Vamos agora para as equações. Tá? Essa é uma parte bem importante, as equações. Porque, ainda mais
é o básico da química e a federal gosta muito dessa parte. Porque é uma parte com as equações são fáceis, mas é bem decoreba. Tá? O que são as equações? Todos os nomes. Você vai ver 3 nomes. Concentração comum, título e molaridade. Todos eles representam a mesma coisa. Tá? O que muda é o que cada nome serve para um estado físico. Se o soluto está sólido e o solvente é líquido, eu vou chamar de concentração. Se tanto o soluto quanto o solvente, ou os dois são gases, ou os dois são sólidos, eu chamo de título. Tá? E aqui a molaridade serve para tudo. Tá? Serve para tudo. Os dois são do mesmo tipo ou os dois são de tipos diferentes. Soluto pode ser de igual, o mesmo estado físico que o solvente ou não. Aí eu posso usar isso aqui também. É o mais comum. Tá? Na química, ainda mais no ensino superior, é o que mais se usa isso. Esse daqui nem usa tanto. Tá. Então vamos lá. Concentração comum, o que é? É usado quando o soluto é sólido e o solvente é líquido. Exemplo, vou jogar sal na água. Vou dissolver, fazer meu suquinho de tangue na água. O sal é sólido e a água é líquida. Então é concentração comum. Como que é a fórmula? Em cima, na fração, em cima fica a massa de soluto que eu tenho. Obrigatoriamente tem que ser em gramas. E embaixo fica o volume de solvente. Obrigatoriamente não está em litros. Exemplo. Dissolve-se 100 gramas de açúcar em 5.000 ml de água. Qual a concentração de açúcar na água? Primeira coisa que você vai fazer é transformar nas unidades. 10 gramas já está em gramas. Beleza. Fechado. 5.000 ml não está em litros. Tem que transformar para litros. 5.000 ml é 5 litros. Beleza. Transformei. Agora, eu uso esses dois valores para jogar na fórmula. Então, a fórmula é essa. Massa do soluto é 10 gramas, volume de solvente é 5 litros. Fazendo a conta, vai dar 2 gramas por litro. O que significa? O que é a concentração? Eu tinha pegado 5 litros. Eu fiz 5 litros de água com açúcar. Tá? 5 litros de mistura. O que a concentração significa? Que desses 5 litros, se eu pegar 1 litro com uma seringa, pode ser qualquer coisa, eu sei que a cada 1 litro que eu pegar daquela mistura, eu vou ter 2 gramas de açúcar. Tá? Então, se eu pegar dessa mistura 2 litros, eu sei que dentro daqueles 2 litros tem 4 gramas de açúcar. Se eu tivesse pegado 3 litros dessa mistura, eu sei que eu teria, dentro daqueles 3 litros, teria 6 gramas de açúcar. E assim por diante. A cada 1 litro de mistura, eu sei que tem 2 gramas de açúcar ali dissolvido. Tá. Título. O que é o título? O título é quando as duas coisas que eu estou olhando, tanto soluto quanto solvente, têm o mesmo estado físico. Título em volume. Tanto o soluto quanto o solvente são gases, tá? Os dois têm que estar em litros, obrigatoriamente. A fórmula é assim. Em cima vai ficar o volume do solvente, embaixo é o volume do soluto de novo, o mesmo valor que você coloca em cima, mais no denominador também o volume do solvente. Então embaixo fica o volume do soluto e mais o volume do solvente. Título em massa. Tanto o soluto quanto o solvente são sólidos. Água e areia e ferro. Areia e sal, areia e açúcar, por exemplo. Obrigatoriamente 100 gramas. Título em massa. Em cima fica a massa do soluto. Embaixo a massa do soluto mais a massa do solvente. Exemplo de título. Mistura-se 100 litros de O2, que é o oxigênio, o gás oxigênio, com 600 litros de N2, que é o gás nitrogênio, em um cilindro de mergulhador. Vou fazer um cilindro para o mergulhador respirar. Eu faço uma mistura lá, tem uma mistura certa, eu só chutei valores. Qual o título do O2 nesse cilindro? Tá. E aí? Nada mais é do que uma concentração. Título é um tipo de concentração também, mas os dois, tanto soluto quanto solvente, estão no mesmo estado físico. O O2 está em litros. E o N2 também é litros. Como os dois são iguais,
eu chamo de título. Tá? Ó, ele está pedindo qual o título do oxigênio. Como ele está pedindo qual o título do oxigênio, eu considero o O2 como o meu soluto. Se ele tivesse pedindo o título do N2, o N2 que seria o meu soluto. Mas então lá, como ele está pedindo o título do O2, o meu O2 que é o meu soluto. Usando a fórmula do título de volume, porque os dois são gases. Qual que é o volume do soluto? O volume do soluto é o oxigênio, então é 100 litros. Dividido por 100 litros, repete esse valor, mais o volume de solvente. O volume de solvente é 600. Então ficou 100 por 100 mais 600, 700. Então ficou 100 por 700. Vai dar... Título sempre vai dar número com vírgula, tá? Sempre dá número com vírgula. É normal a gente transformar isso em porcentagem. É só pegar esse número com vírgula, multiplicar por 100. O resultado que dá é em porcentagem. Tá? Exemplo 2. Mistura-se 5 kg de areia com 10 kg de ferro. Ó, os dois são sólidos. Então vai ser título também, mas é o título em massa, porque os dois são sólidos. Qual o título de ferro? Se ele quer o título de ferro, o meu soluto é o ferro. Primeira coisa que a gente faz, transformar nas unidades. Eu sou obrigado a transformar em gramas para não errar. Posso fazer a conta com quilo? Pode, mas tem hora que vai dar errado. É mais certo sempre transformar certinho, que você nunca erra o valor. Então, 5 quilogramas é a mesma coisa que 5.000 gramas. 10 quilogramas é a mesma coisa que 10.000 gramas. Então, jogando na fórmula, como ele quer o título do ferro, o ferro é o meu soluto, então ele vai ficar em cima. Quantidade de ferro que eu tenho, 10.000 gramas. Dividido por, repete o valor, 10.000 gramas, mais a quantidade da massa do solvente. O meu solvente está sendo areia no caso, então 5.000. Vai dar 10.000 por 15.000, que vai dar 0,67. Ah, mas você vai ver lá que no A, B e C da alternativa só tem porcentagem. Então pega esse valor, multiplica, vai dar número com vírgula, tá? Sem a porcentagem aqui. Não vai ter essa porcentagem quando você achar a resposta. Pega esse valor, multiplica por 100, tá? Aí o valor que você achar depois que multiplicado por 100 vai ter a resposta aqui, em porcentagem, tá? Molaridade. Pode ser o Mzão ou esse Mzinho com a perninha puxadinha. A gente chama de Mi. Ele é o Mi. Tá, o jeito mais fácil de entender. Não é isso, mas é o jeito mais fácil de entender para passar no vestibular. Molaridade é o quê? É quantas moléculas de uma substância há em um certo volume de solvente. Eu não trabalho com... tem 5 gramas por litro. Eu vou trabalhar, tem 10 moléculas naquele 1 litro. Tá? Tem hora que é mais fácil trabalhar com a quantidade de moléculas. Qual que são as duas fórmulas? Tem que saber as duas, porque o vestibular cobra as duas. Molaridade é igual, em cima, número de mols, que é esse Nzinho, e embaixo, o volume do solvente. Tá? Número de mols é número de mols mesmo, é 5 mol, 3 mol. E o volume obrigatoriamente em litros. Obrigatoriamente em litros. Ou, em cima, a massa do soluto, dividido. Esse Mzão é a massa molar ou massa molecular. Tá? Que é em gramas por mol. Massa molar ou massa molecular é a mesma coisa. Tá? Não muda nada, é o mesmo valor. Vezes o volume do solvente. Exemplo 1. Sabendo que 2 mol de cloreto de cálcio, CaCl2, foi adicionado a 500 ml de água, qual a molaridade do CaCl2? Primeira coisa, transformar nas unidades. Mol é mol mesmo, esse está certo. 500 ml, eu sempre uso litros em química, e sempre gramas. 500 ml é 0,5 litros. É só jogar na fórmula. Tá? Como ele não deu a massa molar, não posso usar essa. Eu só posso usar essa, porque ele só deu o número de mols e volume. Então, o número de mols é 2.
dividido por 0,5 litros vai dar 4 mol por litro. Significa o quê? Que para cada litro eu vou ter 4... Não é bem isso, mas entende assim que dá para passar no vestibular. Para cada litro eu vou ter 4 moléculas dissolvidas ali. No exemplo 2, mistura-se 1 grama de hidróxido de sódio, aqui NaOH, em 6 litros de água. Sabendo que a massa molecular do NaOH é 40 gramas por mol, qual a molaridade da solução? Ó, ele deu gramas do soluto, ele deu o volume e ele deu a massa molecular ou massa molar. Como ele deu as 3 coisas, eu vou usar esse daqui, ó, porque ele deu os 3. Então eu posso usar essa, tá? Como ele não deu o número de mols, não dá para usar essa, porque essa daqui usa o número de mols. Ele deu massa, volume e massa molecular. Então ele deu massa, volume e massa molecular, tem que usar essa. Tá, a massa que ele deu é 1 grama. Tá em grama já, beleza, deixa 1 grama. A massa molecular, você sempre vai usar o valor que ele deu aqui. Ele deu 40, então você vai usar 40. E volume sempre em litros. 6 litros, 6. Então ficou 1 dividido por 40 vezes 6, ficou 1 por 240, que vai dar 4,1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tá? Significa que tem 4,1 vezes 10 a menos 3 moléculas por litro aqui. Para cada litro tem essa quantidade de moléculas, tá? É isso.